que você acha que é o personagem mais interessante de todo esse escândalo do Banco Master? Você falou aí que tinha coisa para falar do Nunes Marques, mas para mim o mais interessante, o nome mais interessante ainda é o do Alexandre de Moraes e seus envolvimentos. Né? Cara, é absolutamente grotesco que uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal seja contratada com um valor tão grande, qualquer valor já seria grotesco, por 129 milhões, 3.600.000 reais por mês, para determinadas atuações, determinados processos que ainda não foram revelados, só se encontrou um ali de crime contra a honra, cara, que é... 3 milhões e 600 mil. Eu movo processo de crime contra a honra, contra um monte de delinquente que dispara barbaridades sobre a minha vida profissional e pessoal nas redes sociais e tal. Imagina se eu pago 3 milhões e 600 mil para o advogado e tal, que às vezes a gente faz a permuta, você está entendendo? Eu divulgo lá a vitória, entendeu? O escritório agradece. Cara, quem é que recebe tanto dinheiro para um processo de crime? Pô, pode ter mais coisa? Pode, mas cadê a transparência? Não tem. Então, assim, é óbvio, e os levantamentos bem feitos, né? Feitos de uma maneira boa, né? Que eu estou querendo dizer, pelos jornais agora, mostram que esses escritórios tiveram um aumento de processos nos tribunais dos maridos dessas advogadas, depois que eles tomaram posse no tribunal. Então, quer dizer, eles capitalizam com esse chamariz. E a gente pode dizer essas coisas sem precisar entrar no mérito da decisão específica que foi tomada de uma maneira parcial ou de uma conduta de bastidor, né? Porque isso também é foco de discussão agora, que foi tomada e que possa estar vinculada com o pagamento. Mas o fato é, o empresário, principalmente quando é um empresário bandido, né? Um empresário corrupto, ele fala assim, cara, como é que eu posso ter mais chance nesse processo? Aí ele olha um advogado comum, uma banca comum, e olha lá a banca com a esposa do juiz que vai julgar a causa, ou pelo menos do juiz colega daqueles que vão julgar a causa dele. O que o cara pensa num país como o Brasil, onde existe um histórico de tráfico de influência, etc. Então, no fundo, você capitaliza em cima de uma expectativa do cliente de conseguir, de alguma forma, um tráfico de influência ou algo parecido. Não quer dizer que você está botando ali que você vai oferecer isso, não quer dizer que você diga claramente que isso vai acontecer, mas o fato de você ser um parente direto, uma esposa, um cônjuge, né, de um ministro de tribunal superior, faz com que você tenha um chamariz que outras pessoas não têm para o seu negócio. E essas pessoas vão ficando ricas e esse dinheiro é compartilhado, é o dinheiro da família, é o dinheiro do juiz. E para piorar, em 2023, os ministros do STF legitimaram isso. Legitimaram isso não porque essas coisas às vezes são feitas disfarçadas. O cara contrata o escritório, mas o parente não assina um processo específico. Mas tá ganhando dinheiro, né? Mas não assina, ele entra numa outra coisa. Mas os ministros do STF estavam tão onipotentes, né, que eles legitimaram, numa decisão de 2023, que eles podem julgar as causas dos clientes das suas esposas. Ou dos seus maridos, se for ministra, né, dos seus cônjuges, portanto, e de familiares mais próximos. E aí um monte deles já tem isso. Então, assim, é uma decisão em causa própria. Se é no Congresso Nacional, é legislar em causa própria, isso pode ser judicializado, eventualmente derrubado pelo Supremo. Mas quem é que vai derrubar a decisão do próprio Supremo? E se você for lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem o Bolsonaro botou lá? O advogado do Gilmar. Se você quiser reclamar do STF na CIDH, o advogado do Gilmar está lá. Né? Que momento para estar vivo, né? Pois é. Então, assim, é muito grotesco. Então, você está falando assim, quem são os personagens? E aí o cara soltou notinhas que não... O Moraes soltou notinhas que não explicam nada. No começo, falou uma coisa muito genérica, sem negar. Aí depois foi pressionado, negou de uma maneira enviesada, obtusa. O sujeito que está aí decidindo todo dia que você tem 24 horas para explicar, tem 48 horas, o cara está semanas sem explicar nada. Então, assim, vira uma várzea. Curta, compartilhe e inscreva-se.